Jesus curou o jovem liberto de esgotamento. Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, o sol ainda brilhava forte quando saímos da reunião na congregação. O coração estava cheio de paz, como sempre acontece depois de ouvirmos a palavra de Deus e de orarmos juntos. Mas, dentro de mim, havia algo que não conseguia explicar. Um peso, uma fadiga que já durava meses e que aos poucos, estava tirando minhas forças. Eu tinha apenas 23 anos, mas me sentia como um homem de 60, esgotado, sem ânimo para nada. Tudo começou há quase um ano, quando comecei a trabalhar em um emprego que exigia muito de mim. Não era só o cansaço físico, mas uma pressão constante, uma sensação de que nunca dava conta de tudo. Eu chegava em casa exausto, sem vontade de comer, sem disposição para ler a Bíblia ou sequer conversar com a família. As noites eram piores, o sono não vinha fácil, e quando vinha, era interrompido por pesadelos ou por uma ansiedade que me acordava de repente, o coração acelerado, como se algo muito ruim fosse acontecer. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, percebeu que algo não estava bem. Ela me olhava com preocupação e perguntava: "Filho, você está bem? Você não é assim, tão quieto, tão abatido." Eu respondia que era só cansaço do trabalho, que logo passaria. Mas não passava. Pelo contrário, piorava. Comecei a ter dores de cabeça constantes, uma pressão na nuca que não aliviava nem com remédios. Às vezes, sentia tonturas tão fortes que precisava me sentar para não cair. O médico disse que era estresse, receitou alguns medicamentos, mas nada adiantava. A sensação era de que meu corpo e minha mente estavam se desligando aos poucos. Um dia, depois de mais uma noite sem dormir, resolvi abrir meu coração para meu pai. Ele é um homem simples, mas de uma fé que nunca vi abalar. Sentamos no quintal de casa, debaixo daquela gameleira que ele mesmo plantou anos atrás, e eu comecei a chorar. Não era um choro de tristeza apenas, era um choro de desespero, como se eu estivesse afundando e não conseguisse me segurar em nada. "Pai, eu não aguento mais. Não é só o trabalho, é como se algo estivesse sugando minha força. Eu oro, peço a Deus, mas parece que ele não me ouve." Meu pai me olhou com aqueles olhos cheios de bondade e disse: "Filho, Deus sempre ouve. Às vezes, a resposta demora, mas ele não nos abandona. Vamos orar juntos agora mesmo." E oramos. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas, mas uma oração simples, de um coração quebrantado. Meu pai colocou a mão na minha cabeça e pediu a Deus que me desse forças, que me libertasse daquele mal que estava me consumindo. Eu chorei mais ainda, mas dessa vez foi um choro diferente, como se uma pequena luz tivesse acendido dentro de mim. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, consegui dormir um pouco melhor, mas a batalha não tinha acabado. Nos dias seguintes, o esgotamento voltou com ainda mais força. Era como se uma nuvem escura pairasse sobre mim o tempo todo. Eu chegava ao trabalho e sentia que não conseguiria cumprir minhas tarefas. As pessoas ao meu redor notavam minha mudança, alguns até brincavam: "O que aconteceu com você? Parece que você envelheceu 10 anos de uma vez." Eu sorria sem graça, mas por dentro me sentia cada vez mais fraco. Foi então que minha mãe teve um sonho. Ela me contou no café da manhã, com a voz trêmula de emoção: "Filho, sonhei que estávamos em uma reunião na congregação, e de repente um homem se levantou e começou a orar por você. Ele colocou as mãos em sua cabeça e disse: 'Em nome de Jesus, saia deste jovem.'" Eu acordei com um susto, mas com uma paz no coração que não consigo explicar. Acho que Deus está nos mostrando que precisamos buscar mais a Ele. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Eu sabia que minha mãe não era de inventar coisas, e se Deus tinha falado com ela através daquele sonho, era sinal de que Ele estava atuando. Decidimos então que iríamos à reunião de oração na quarta-feira. Eu mal tinha forças para sair de casa, mas algo dentro de mim dizia que não poderia faltar. Chegando lá, sentamos nos bancos de sempre, e enquanto os irmãos cantavam os hinos, eu sentia uma luta dentro de mim. Era como se duas forças estivessem disputando meu corpo. Uma me puxava para baixo, me fazendo sentir ainda mais fraco, e outra, mais suave, mas mais poderosa, me dizia para confiar em Deus. Quando chegou o momento das orações, um irmão mais velho, conhecido por sua fé e simplicidade, se levantou e começou a interceder pelos enfermos. Ele não sabia da minha situação, mas, de repente, seus olhos se fixaram em mim, e ele apontou na minha direção. "Irmãos, há aqui um jovem que está sendo oprimido por algo que não é de Deus. Vamos orar por ele." Minha mãe segurou minha mão com força, e eu senti um calafrio percorrer meu corpo. Não era medo, era como se Deus estivesse dizendo: "Agora é a hora." O irmão se aproximou, colocou a mão em minha cabeça e começou a orar com uma autoridade que só vem do Espírito Santo.
Senhor Jesus, o Senhor conhece este jovem. O Senhor sabe o que ele está passando. Em nome de Jesus, eu determino que toda opressão, todo cansaço que não vem de ti, toda fraqueza que não é natural, saia agora mesmo deste servo teu. Que o Senhor o encha do teu espírito, que o Senhor restaure suas forças, que o Senhor o livre deste mal. Em nome de Jesus. Enquanto ele orava, eu sentia algo estranho acontecendo dentro de mim. Era como se uma corrente pesada estivesse sendo arrancada do meu peito. Comecei a tremer, não de frio, mas de uma emoção que não conseguia controlar. De repente, uma paz indescritível encheu meu coração. Era como se eu tivesse saído de uma sala escura e entrado em um lugar cheio de luz. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de gratidão. O irmão continuou orando, e eu sentia cada palavra penetrando em minha alma. Quando ele terminou, eu mal conseguia me levantar, não por fraqueza, mas por uma sensação de leveza que não sentia há muito tempo. Nos dias que se seguiram, comecei a notar as mudanças. O cansaço extremo que me acompanhava havia meses foi desaparecendo pouco a pouco. As dores de cabeça sumiram, as noites de insônia se tornaram raras, e aquela pressão no peito que me oprimia não existia mais. Eu acordava pela manhã com disposição, com vontade de viver, de trabalhar, de servir a Deus. Minha mãe e meu pai olhavam para mim com olhos brilhantes, agradecidos a Deus pela transformação. Mas não foi só o corpo que foi curado. Minha mente também foi libertada. Aquela ansiedade constante, aquele medo de que algo ruim fosse acontecer, aquela sensação de que eu não era capaz de nada, tudo isso se foi. Eu comecei a ler a Bíblia com um novo entendimento, a orar com mais fé, a participar das reuniões com um coração cheio de gratidão. Os irmãos da congregação notaram a mudança e se alegravam comigo. Alguns até vinham me dizer: "Nós oramos por você, irmão. Sabíamos que Deus ia te libertar." Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em todo esse tempo. Mesmo quando eu achava que Ele não me ouvia, Ele estava trabalhando. Mesmo quando eu pensava que não tinha mais forças, Ele me sustentava. A cura não veio do jeito que eu esperava, não foi instantânea como em alguns relatos que ouvimos, mas foi real, foi completa. Deus usou a oração dos meus pais, a fé dos irmãos, a minha própria persistência em buscar a Ele, mesmo quando tudo parecia sem esperança. Eu aprendi que às vezes as batalhas que enfrentamos não são apenas físicas ou emocionais, mas espirituais. O inimigo de nossas almas quer nos ver fracos, abatidos, sem forças para servir a Deus. Mas quando nos apegamos à palavra, quando buscamos a Deus de todo o coração, quando deixamos que os irmãos intercedam por nós, a vitória é certa. Não foi fácil, não foi rápido, mas valeu cada lágrima, cada noite de insônia, cada momento de angústia, porque no final, Deus se revelou poderoso em minha vida. Hoje sou um jovem livre, livre do esgotamento, livre da opressão, livre para servir a Deus com alegria. Não tenho mais medo do futuro, porque sei que aquele que me libertou uma vez pode me libertar sempre. Minha família se alegra comigo, os irmãos da congregação se alegram comigo, e eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus por não me abandonar, por ouvir minhas orações, por usar pessoas simples, mas cheias de fé, para me trazer de volta à vida. Que este relato sirva de encorajamento para quem está passando por lutas semelhantes. Não desista. Não ache que Deus se esqueceu de você. Ele está atuando, mesmo que você não veja. Busque a Deus, peça aos irmãos que orem por você, confesse suas fraquezas e creia, a vitória virá. Porque Deus é fiel, e Ele não deixa os seus filhos sozinhos. A Ele seja toda a glória, honra e louvor pelo que fez em minha vida. Amém. Quando olho para trás e vejo o caminho que o Senhor me fez percorrer, não posso deixar de me maravilhar com sua bondade. Não foi um processo fácil, não. Houve dias em que acordei com o corpo pesado, como se cada movimento fosse uma batalha. As pernas tremiam, as mãos suavam frio, e a mente parecia envolta em uma névoa espessa. Mas mesmo assim, eu me arrastava até a presença de Deus, porque algo dentro de mim sabia que só Ele podia me sustentar. Não era força minha, não era determinação humana. Era a graça de Deus me puxando para si, mesmo quando eu mal conseguia levantar os braços para orar. Lembro-me de uma manhã em que, depois de mais uma noite sem dormir, resolvi ir ao culto de madrugada. Não tinha forças para cantar, nem para ficar em pé por muito tempo, mas sentar naquele banco, ouvir os hinos sendo entoados pelos irmãos, sentir o perfume da presença do Senhor, aquilo me dava um pouco de alívio. Não era uma cura instantânea, mas era como se Deus dissesse: "Filho, eu estou aqui. Não te deixei." E isso bastava para eu seguir mais um dia. Os irmãos, os irmãos. Como posso agradecer por eles? Não eram teólogos, não eram homens de grandes palavras, mas eram servos de Deus cheios de compaixão.
Havia uma irmã mais velha, Dona Maria, que toda vez que me via chegando abatido, vinha até mim e dizia: meu filho, Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele vai te levantar. E então ela colocava a mão no meu ombro e orava. Não eram orações longas, cheias de termos difíceis, eram palavras simples, mas cheias de fé. Senhor, este jovem é teu. Tu o conheces desde o ventre. Não o deixes, ó Deus. Fortalece-o, como fortaleceste a Davi, a Ezequias, a tantos outros que clamaram por ti. E eu sentia que aquelas palavras subiam direto ao trono da graça. Uma vez, depois de um culto, um irmão mais experiente na fé me chamou para conversar. Ele não me deu conselhos vazios, não me disse para ser forte, como se fosse uma questão de vontade. Em vez disso, ele me contou como anos antes havia passado por uma prova semelhante, uma fraqueza no corpo que os médicos não conseguiram explicar. Eu também pensei que não ia aguentar, ele disse, olhando nos meus olhos. Mas Deus me ensinou algo: a fraqueza não é inimiga da fé. Pelo contrário, é na fraqueza que a força de Deus se aperfeiçoa. Ele abriu a Bíblia e leu para mim: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Aquelas palavras entraram no meu coração como bálsamo. E assim, pouco a pouco, Deus foi trabalhando. Não foi de uma hora para outra, mas foi real. Comecei a notar que, depois das orações dos irmãos, eu conseguia dormir um pouco melhor. Os pensamentos de desânimo, que antes pareciam um peso insuportável, começaram a perder força. Não era que os problemas tinham sumido, não, eles ainda estavam lá. Mas agora eu tinha algo maior do que eles: a certeza de que Deus estava no controle. Um dia, durante um culto de ação de graças, senti algo diferente. Era como se uma carga invisível tivesse sido tirada de mim. Não houve gritos, não houve manifestações externas, mas no meu íntimo, eu sabia, Deus havia me tocado. Quando cheguei em casa naquela noite, consegui me ajoelhar e orar por mais tempo do que havia conseguido em meses. E pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Uma paz que não dependia das circunstâncias, mas que vinha de saber que, independentemente do que acontecesse, eu estava nas mãos do Pai. Nos dias que se seguiram, comecei a recuperar as forças. Não foi um processo linear, houve recaídas, dias em que a fraqueza voltava a me assombrar. Mas agora eu tinha uma coisa que não tinha antes: a experiência de que Deus já havia me sustentado uma vez, e poderia fazê-lo novamente. Cada vez que a opressão tentava voltar, eu me lembrava das promessas de Deus. Cada vez que o desânimo batia à porta, eu corria para a presença do Senhor, seja em oração, seja lendo a palavra, seja buscando os irmãos. Uma das coisas que mais me marcou nesse tempo foi perceber como Deus usa as coisas simples para nos ensinar. Certa vez, enquanto lia o Salmo 42, deparei-me com os versos: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na presença da sua salvação. Salmo 42, 5. Aquilo me fez refletir. Quantas vezes nos abatemos porque olhamos demais para nós mesmos e de menos para Deus? Quantas vezes nossa fé vacila porque esquecemos das obras que Ele já fez em nossas vidas? Comecei a fazer uma coisa: todas as noites, antes de dormir, eu anotava em um caderninho as bênçãos do dia. Não eram coisas grandiosas, às vezes era só o fato de ter conseguido levantar da cama, ou de ter ouvido uma palavra de ânimo de um irmão, ou de ter sentido a presença de Deus em um momento de oração. Mas aquelas pequenas coisas, quando somadas, me mostravam que Deus estava agindo, mesmo que eu não percebesse no momento. E então, veio o dia em que me dei conta de que estava curado. Não foi um médico que me disse, não foi um exame que comprovou, e foi o Espírito Santo testificando no meu coração que a batalha havia sido vencida. Eu conseguia trabalhar sem me sentir esgotado, conseguia participar dos cultos sem que o corpo pesasse como chumbo, conseguia dormir e acordar descansado. Mas mais do que isso, eu conseguia louvar a Deus com alegria genuína, sem aquele peso que antes me impedia de sentir sua presença plenamente. Hoje, quando vejo jovens na congregação passando por lutas semelhantes, seja o esgotamento físico, a ansiedade, a opressão espiritual, procuro me aproximar deles não com palavras bonitas, mas com o testemunho do que Deus fez em mim. Digo a eles: irmão, eu sei como é. Eu sei o desespero que parece não ter fim. Mas Deus não te deixou. Ele está contigo, mesmo que você não sinta agora. Busque, clame a Ele. Deixe os irmãos orarem por você. Não desista, porque a vitória está próxima. E quando eles me perguntam: mas como ter certeza de que Deus vai me ouvir? Eu respondo com outra pergunta: você já parou para pensar em tudo o que Ele já fez por você? Desde o dia em que você nasceu até hoje, quantas vezes Ele te guardou, te protegeu, te sustentou sem que você nem percebesse?
Porque a verdade é que Deus está sempre agindo, mesmo quando não vemos. Ele está nos detalhes, no irmão que liga no momento certo, na palavra que cai no coração como água fresca, na força que surge quando já não temos mais nenhuma. Uma das maiores lições que aprendi nessa jornada é que a fé não é a ausência de dúvidas ou de lutas, mas a decisão de confiar em Deus mesmo quando tudo parece contrário. Não é sobre sentir, é sobre crer. Não é sobre ver, é sobre saber que Ele é fiel. Quantas vezes nos Salmos, Davi clama a Deus em meio ao desespero, mas mesmo assim termina dizendo: mas eu confiarei no teu amor, o meu coração se alegra na tua salvação. Salmo 13:05. Essa é a fé que nos sustenta, a fé que não depende das circunstâncias, mas da natureza de Deus. E hoje, quando participo dos cultos, quando canto os hinos, quando ouço a palavra sendo pregada, sinto uma gratidão que não posso expressar em palavras. Porque eu sei o que é estar no fundo do poço e sentir a mão de Deus me puxando para fora. Eu sei o que é estar fraco e sentir sua força me levantando. Eu sei o que é estar perdido e ser encontrado por Ele. Por isso, quando vejo alguém na congregação passando por provas, não fico em silêncio. Oro por eles. Falo com eles. Compartilho o que Deus fez em minha vida não para me glorificar, mas para que eles saibam que há esperança. Porque a obra que Deus faz em um, Ele pode fazer em todos. Não somos diferentes uns dos outros, somos todos filhos do mesmo Pai, cobertos pelo mesmo sangue, sustentados pela mesma graça. E se hoje você está lendo este relato e se sente como eu me sentia naquela época, esgotado, sem forças, sem esperança, eu quero te dizer: não pare de buscar a Deus. Não importa quão escuro esteja o caminho, não importa quão pesada esteja a carga, Ele está contigo. Ele não te abandonou. Ele não te esqueceu. Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Não é uma promessa vazia. É uma realidade. Ele aliviou a mim, e pode aliviar a você também. Não espere sentir-se forte para ir a Ele. Vai a como está. Vai a com suas fraquezas, com suas dúvidas, com suas lágrimas. Ele não rejeita os quebrantados de coração. Pelo contrário, é neles que Ele mais se agrada. E quando a vitória vier, porque ela virá, não se esqueça de dar glórias a Deus. Não guarde o testemunho para si. Compartilhe com os irmãos, para que eles também possam ser encorajados. Porque a fé se fortalece quando vemos a fidelidade de Deus na vida uns dos outros. Que o Senhor, que me libertou do esgotamento e me deu forças para viver, também te livre, te fortaleça e te encha de sua paz. Que Ele te faça sentir a cada dia que sua graça é suficiente, que seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e que sua misericórdia dura para sempre. A Ele que é fiel e justo, que ouve o clamor dos seus filhos e age em favor deles, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Amém.